Só pra saber se você tá aí. Tô ligada em vocês, hein? Vamos lá, galera. Congruência de triângulos, página 136. Vamos dar um pulo lá pro meio do livro. Por que a gente vai dar esse pulo? Porque é importante vocês ficarem com a geometria aí na cabeça e no coração de vocês. Porque se vocês ficarem com deficiência nessa matéria, essa matéria acompanha vocês até o ensino médio, então atrapalha bastante. Então a gente já vai começar a estudar, para começar devagar, para poder dar tempo de fixar nesse ano ainda mais bagunçado ainda. Já é difícil nos anos normais, então a gente vai dar um reforço extra aí nesse ano. Então, congruência é diferente de igual. 4 é igual a 4. Um triângulo só é igual a outro triângulo se for ele mesmo. Agora, dois triângulos diferentes que parecem ser iguais, mesmo tamanho, mesma medida, mesmo ângulo, eles são congruentes. Então, nós vamos ver aí congruência de triângulos. Vamos ter dois triângulos. Quais os sinais que a gente usa para falar que um lado tem a mesma medida que o outro? A gente dá esses tracinhos. Esse lado, quando a gente vê duas figuras com esses tracinhos, a gente sabe que esse lado é igual a esse. Se a gente der dois tracinhos, esse lado vai ser igual a esse. E a mesma coisa aqui. A gente sabe aqui, olhando para essas figuras, que os três lados delas são iguais. A mesma coisa com o ângulo. Se eu boto 1, se eu boto 2 ou se eu boto 3. Então, nessa figura aqui, tudo é congruente. Os lados, todos os lados e todos os ângulos. Não entendi. Se aqui mede 3, aqui vai medir quanto? 3. Se aqui mede 4, aqui vai medir quanto? 4. Se aqui mede 5, aqui vai medir 5. Então, não tem mistério. Congruência parece igual, mas não é, porque os pontos são diferentes. Aqui a gente tem A, B e C. Aqui a gente tem R, S, T. Se são pontos diferentes, eles estão em locais diferentes do espaço. Então, eles não são iguais, não são o mesmo, mas eles são congruentes. Se a gente pegar esse triângulo e colocar em cima dele, todas as medidas vão bater, todos os pontos vão ficar um em cima do outro. Como a gente escreve que um triângulo é congruente a outro triângulo de uma forma mais rápida? Triângulo ABC é congruente, parece um sinal de igual, mas tem 3 barras. É congruente ao triângulo RST. Olha a ordem. A com R, B com S e C com T. Eu preciso colocar os ângulos dispostamente igual. Esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, triângulo ABC é congruente ao triângulo RST. Então, a gente já sabe aí colocar visualmente como que são os lados iguais, os ângulos iguais e escrever que um triângulo é congruente a outro. Não falei nada de diferente, só estou passando escrita. A única coisa que eu botei pra vocês nova talvez seja a palavra congruente, que é um igual disfarçado, mas é igual, mas não é igual. Poético. Então, vamos lá. Agora, sabendo disso, não precisamos olhar para os 3 lados e para os 3 ângulos para poder falar se um triângulo é congruente ou não. A gente precisa olhar para 3 itens, mas 3 itens de formas aí corretamente dispostas. A gente vai ver os 4 casos que a gente pode olhar. Primeiro caso para a gente reconhecer se um triângulo é congruente a outro. LLL. Lado, lado e lado. Se todos os lados de um triângulo forem iguais a outro, esses 2 triângulos são congruentes. Então, se a gente conseguir perceber isso aqui, a gente nem precisa olhar para os ângulos, que a gente já sabe que todos eles vão ser iguais. Se todos os lados forem iguais, não precisamos olhar para o ângulo. A gente já sabe que esses 2 triângulos são congruentes. Segundo caso, LAL, lado, ângulo, lado. A gente vai pegar 2 lados que formam um ângulo.
ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois. Se eu pegar esses dois, qual é o ângulo formado por esses dois? É esse. Então, ó, lado, ângulo, lado. Então, se a gente tem esse lado angulado e a gente descobrir aqui, ó, que esse lado angulado também é igual, a gente tem que esse triângulo é congruente a esse. Ou o triângulo pode estar invertido aqui. E a gente tem aqui, ó, um lado, ângulo, lado. Não precisa estar certinho. É como se eu pegasse esse triângulo e girasse. Mas não interessa, tem que ser um ângulo formado por dois lados. Aí a gente tem aí o segundo caso, L e a L. Não importa o resto, nem precisa olhar para o resto. Se a gente conseguir olhar esse vértice aí, a gente pode afirmar que o triângulo é congruente. Terceiro caso, ALA. Ângulo, lado, ângulo. A gente vai pegar dois ângulos e olhar para a reta formada entre eles. Precisa ser assim, não adianta pegar dois ângulos e olhar para outra reta. A reta tem que ser entre esses dois ângulos. Então, se a gente pegar dois ângulos e uma reta de um triângulo, e dois ângulos e a reta formada entre eles de outro, e isso for igual, o restante do triângulo vai ser todo igual e eles vão ser congruentes. Como isso? Dois ângulos e o lado formado por eles dois. Não tem aqui, ó, dois ângulos e olhar para esse lado. Não tem como. O lado que forma por esses dois é esse. Então, a gente vai olhar para esse lado. Aqui, ó, pode ser aqui, ó, lado, lado, ângulo, ângulo e lado. Pode ser que eu girei aqui o triângulo, não tem problema. Mas se a gente tiver ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, a gente tem aí outro método de confirmar que esse triângulo é congruente a esse. Que todas as medidas e todos os ângulos são iguais. Então, nesse último caso aí, para descobrir se dois triângulos são congruentes, sem a gente ter todas as informações, é o LAA, lado, ângulo, ângulo. A gente vai ter um lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Adjacente, ele tem que encostar no lado que a gente está escolhendo. Esse é o ângulo adjacente. O ângulo oposto é o ângulo em frente a essa reta. No caso aqui vai ser esse. Então, ó, lado, ângulo, ângulo. Lado, se for esse aqui, um ângulo adjacente, ou esse ou esse. Vamos escolher esse. E o ângulo oposto, o ângulo que está na frente desse lado, que é esse. Então, ó, lado, ângulo, ângulo. Lado, ângulo, ângulo. Esse zerinho aqui é um O, de ângulo oposto. Ângulo adjacente, ângulo oposto. Ângulo adjacente, ângulo oposto. Se a gente tem essas três informações aí, a gente também consegue falar que esse triângulo é congruente a esse triângulo. Que eles são a mesma medida de reta e mesmo medidas de lado e mesmo medidas de ângulo. Então, esses são os 4 casos que a gente tem. E quando a gente não tiver todas as informações, ele vai dar aí, vai dizer que o triângulo é congruente, aí vai dar um ângulo, um lado e um ângulo. Ele quer saber como que você pode afirmar que ele é congruente. Aí você vai falar, eu posso afirmar que ele é congruente pelo caso LAL, pelo caso LAA. Então, você vai dizer por quê. A gente só tem esses 4. Professora, posso falar que um triângulo é congruente a outro se ele tiver os 3 ângulos iguais? Não posso falar. Esse aí não é um caso. Porque um triângulo pode ter os 3 ângulos iguais a outro triângulo, só que ele pode ser muito maior. Os lados dele podem ser muito maior. Então, ele não vai ser congruente porque os lados não vão ser iguais. Então, se tiver aí um triângulo de ângulos iguais, e a questão só falar isso pra gente, não é o suficiente pra gente falar que esses triângulos são congruentes, tá legal? Só cuidado nesse ponto aí. Então, boas atividades. Se esforcem para tentar fazer, qualquer coisa pode me procurar, tá legal? Beijo da titia.